Imagine um livro que você não vai conseguir parar a leitura dele. É exatamente esse. Oi, aqui é a Thaís de Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre Crianças do Éden, um livro que é muito incrível. Mas antes de entrar na história em si, eu preciso te dizer que a Mel, do Tea with Mel, fez um vídeo muito especial e os nossos vídeos, eles se complementam, digamos assim. Eu vou deixar o link aqui nos cards e assim que você terminar esse vídeo, corre lá no canal dela porque ela tem muitas coisas especiais pra te dizer também, ok? Antes de mais nada, eu preciso te ambientar sobre essa história. Num futuro não muito distante, o ser humano ele interferiu tanto e prejudicou tanto a natureza que o mundo entra em um colapso extremamente bizarro. Aqui a gente tem um nome que é a ecofalha. E aí você se pergunta, vegetação, plantas, praticamente não existe mais nada. Animais, todos eles entraram em extinção. As pessoas só conhecem eles a partir de livros de história ou pessoas contando o que tinha talvez nesse passado. E aí você fica se imaginando, cara, o que aconteceu para isso chegar ao ponto que chegou? E ao longo da leitura, a gente vai ter pequenas migalhas que faz com que a gente responda exatamente essa pergunta. Só que um cara extremamente inteligente, ele disse, olha, vai dar uma pane no mundo, eu tô avisando, eu tô prevendo isso, então eu vou criar o Éden, um lugar onde o ser humano vai poder se abrigar caso alguma coisa aconteça. E aconteceu, e os seres humanos foram se abrigar exatamente nesse local. A nossa personagem principal, a Rowan, ela é incrível, mas infelizmente ela não deveria nem existir. Pelo simples fato dela existir, a família dela inteira corre perigo de vida, pra você ter ideia. E aí você me pergunta, mas por quê? Porque a Rowan é uma segunda filha, e segundo os filhos nessa sociedade, nessa nova comunidade, não deveriam existir justamente pra poupar recursos e não fazer com que eles esgotem muito facilmente. E aí você fica se perguntando, tá, mas esse controle de natalidade é feito como? Eles têm piedade? E aí a gente vai descobrir exatamente isso ao longo da história. Conclusão, a Rowan não tem amigos, ela não vai pra escola, ela não vê outras pessoas, apenas a família dela, escondida dentro de uma casa por 16 anos. Só que certo dia ela cansa disso e pula os muros que a protegiam. Crianças do Éden é o primeiro livro de uma trilogia que eu simplesmente devorei. É essa palavra que eu preciso usar. A história foi devorada não apenas pela forma como ela é construída e escrita, mas principalmente pelos elementos que surgem e você reflete muito sobre a história. O autor desse livro é o Joey Graceffa, e ele é um youtuber, mas não torce o nariz, não vira a cara, porque eu vou te dar 5 motivos pra você ler essa história aqui. E o primeiro motivo pra você ler esse livro aqui é que ele é uma distopia. E como você sabe, eu sou a louca das distopias, eu amo ler distopias, descobrir novas, enfim. Mas o mais legal sobre esse livro é que ele tem uma história, uma distopia que trata de um assunto que está muito próximo da gente, das questões da natureza, como a gente trata o nosso ambiente, o que a gente faz, como essas guerras interferem no nosso mundo e muitos outros elementos que nos fazem refletir. O que me leva ao segundo motivo. Esse livro nos faz refletir sobre como a gente tem tratado o nosso planeta, sabe? Como a gente cuida da flora, da fauna, como a gente cuida dos nossos animais, o que a gente tem feito com os nossos animais. Então você fica pensando, cara, será que o planeta vai chegar a esse ponto? Vai rolar um colapso? Então não é apenas a questão política que tem aqui sim, questão de manipulação, pra gente ter cuidado naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente segue, mas principalmente sobre as questões da natureza mesmo. O terceiro motivo pra você ler esse livro é que a gente tem uma personagem aqui que sai de casa. E eu acho que quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vê o mundo ao nosso redor. A gente consegue se colocar no lugar do outro, entender o outro, entender as necessidades do outro. E é exatamente isso que a gente vai encontrar ao longo da história da Rowan. A gente percebe que ela vai entrar em lugares ali que ela nunca tinha entrado, vai descobrir coisas que ela não tinha imaginado e vai perceber que, cara, eu sou muito privilegiada, sabe? Olha essas pessoas sofrendo. O que me leva ao quarto motivo. Aqui a gente vai ter muitas questões relacionadas sim à desigualdade social, a se questionar sobre ser muito pobre ou ser muito rico, ou toda essa diferença que existe dentro da nossa sociedade sim, e que às vezes a gente apenas vira a cara,
cria um muro e não percebe isso. E por último, mas não menos importante, esse livro fez com que eu tivesse vontade de ler uma trilogia inteira. E fazia tempo que eu não sentia isso, fazia tempo que eu não queria continuar uma série, fazia tempo que eu não tinha essa sensação gostosa de me apegar a uma personagem, de entender ela, de perceber o quanto ela é importante para a história e dela ser condizente com tudo o que ela faz. Então eu acho que isso me deixou muito feliz de encontrar nessa história. Todas essas reflexões, tudo o que acontece contribuem para que essa história seja o que ela é. E antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história, se você ficou curioso ou curiosa pra lê-la. E me conta também qual foi o elemento aí que despertou essa curiosidade em você, que eu quero muito saber, ok? E caso você queira comprar o livro, o link pra comprar vai estar aqui no box de informações e você ajuda e muito o canal. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal se você gosta de falar sobre livros pra gente continuar conversando sobre livros. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!